Você sabia que o maior inimigo da sua paz está sempre mais perto do que você imagina? Ele não vem do caos do mundo externo, mas de dentro de você. O que você faz quando algo te irrita? Xinga, discute, perde a calma. E se eu te dissesse que a chave para nunca mais ser refém da sua raiva está em uma atitude simples, mas transformadora? Imagine viver um dia inteiro sem deixar que ninguém tire a sua paz. Imagine não se abalar com críticas, provocações ou imprevistos. E mais, imagine que ao invés de perder tempo em disputas, você escolha um caminho de serenidade e controle, um caminho que só os mais sábios conhecem. Hoje, vamos mergulhar na sabedoria estoica e aprender 7 atitudes que vão te ajudar a parar de se irritar e a tomar controle sobre suas emoções sem depender de como os outros agem. E tudo começa agora. Imagine a seguinte situação. Você está no trânsito, já atrasado para um compromisso importante. As horas do seu dia foram tomadas por compromissos e tarefas, e a ansiedade começa a apertar. O que é a última coisa que você espera encontrar nesse cenário? Uma provocação. E de repente, um carro aparece do nada, cortando a sua frente, com aquele motorista agressivo ainda te buzinando como se a culpa fosse sua. O que acontece agora? Seu sangue começa a ferver. Seu corpo se prepara para a batalha. O impulso é gritar, xingar, revidar. O que você faz? Você já se pegou exatamente nessa situação. Quando algo acontece e você sente a raiva crescendo dentro de você, aquele calor que sobe, a vontade de gritar, isso é humano, é uma reação automática. Porém, o que os filósofos estoicos nos ensinam é que a paz não se perde de uma vez. Ela vai sendo dissolvida lentamente, como se fosse uma gota caindo em um copo de água, até que você percebe que já entregou o controle da sua paz para o outro, sem nem perceber. Vamos olhar para um exemplo da vida de Marco Aurélio, que, como imperador de Roma, lidava com pressões e críticas constantes. Ele mesmo enfrentava muitos desafios e tensões. Em seus escritos, ele nos lembra que a paz interior é algo que precisamos cultivar a cada momento. Uma vez, ele se deparou com uma situação onde foi desrespeitado publicamente, uma afronta que poderia ter levado a um grande confronto. Porém, em vez de reagir, ele fez uma pausa, respirou fundo e refletiu: não sou controlado por este momento. Sou controlado pelo que eu escolho fazer com ele. Marco Aurélio entendeu que, assim como uma chama é alimentada por vento, nossa raiva só cresce quando permitimos que ela entre em nossa mente. O grande segredo que Epicteto, outro mestre estoico, nos passa é que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A raiva, o desconforto, a irritação, todos são frutos das nossas próprias interpretações. Imagine que, ao invés de reagir no automático e deixar o outro controlar seu humor, você pudesse tomar um passo atrás, respirar profundamente e perguntar a si mesmo: vale mesmo a minha energia? A liberdade está exatamente nesse espaço entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso. É aí que você retoma o controle. A solução não está no que acontece, mas em como você escolhe responder. A próxima vez que você sentir aquele impulso de raiva, pergunte a si mesmo: vale mesmo a pena reagir? Você não está sendo fraco ao respirar e tomar um momento de silêncio. Você está sendo forte. Você está cultivando sua paz como um jardim que exige cuidados diários. Em vez de deixar que o vento da raiva sopre sua calma, você decide ser o solo firme, imune ao caos ao redor. Agora pare por um momento e pense: quantas vezes ao longo do dia você deixa que pequenos incidentes roubem sua paz? Quantas vezes você se deixa arrastar pela raiva de algo que no final das contas não importa? Lembre-se, o primeiro passo para proteger sua paz é reconhecer que você tem o poder de escolher como reagir. A paz não é algo que você simplesmente perde. Ela vai se dissolvendo lentamente como um fio invisível que se parte pouco a pouco, até que você não perceba que está completamente desconectado dela. Agora, que tal começar a proteger esse fio? O primeiro passo é respirar, fazer uma pausa antes de reagir e lembrar que sua paz é mais preciosa que qualquer batalha momentânea. Quantas vezes no seu dia a dia você se pegou refletindo sobre algo desagradável que alguém disse para você? Pode ser uma crítica no trabalho, um comentário sarcástico
ou uma palavra atravessada de um amigo. No começo, pode não parecer grande coisa, mas logo as palavras começam a ecoar na sua mente. Elas se repetem, você se pega pensando sobre elas a cada momento, e de repente, você percebe que o que era apenas uma frase virou um fardo que você carrega o dia todo. Já aconteceu com você? O problema aqui não é o que o outro disse ou fez, mas o que você permite que entre na sua mente. Os filósofos estoicos, como Epicteto, nos ensinam que, se alguém tenta te ferir, é o seu próprio julgamento que cria a ferida. O que isso significa? Simplesmente que, quando alguém nos ofende, não é o comentário em si que nos machuca, mas o significado que nós damos a ele. Deixe-me explicar. Imaginemos uma cena simples. João está em uma reunião de trabalho. Ele apresenta uma ideia com entusiasmo, mas um colega de equipe, sem nenhum motivo aparente, faz um comentário ríspido sobre a sua proposta. Naquele momento, João sente uma leve pontada de desconforto, mas o que acontece depois é crucial. Ele permite que aquelas palavras penetrem mais fundo. Elas começam a rodar em sua cabeça e ele se pega pensando: será que minha ideia foi realmente ruim? Será que todos pensam assim de mim? Ele passa o resto do dia preso a esse comentário, deixando que isso se torne o centro de seus pensamentos. Mas o que ele não percebe é que a verdadeira ferida não foi a palavra do colega, mas o tempo que ele passou alimentando aquela crítica em sua mente. Epicteto nos ensina que você não é obrigado a aceitar o veneno que te oferecem. Em vez de permitir que as palavras alheias invadam sua paz, que tal criar uma distância entre você e a ofensa? Imagine sua mente como uma casa. Você deixaria qualquer estranho sujo entrar sem tirar os sapatos? Claro que não. Então, por que permitir que palavras sujas invadam sua paz? Aqui está o segredo. Observe as palavras, mas não absorva o veneno. Quando alguém fizer um comentário ofensivo, visualize as palavras chegando até você como uma visita indesejada. Elas batem na sua porta, mas você decide não abrir. Elas podem até estar ali, mas você escolhe não permitir que elas entrem. A chave está na forma como reagimos às provocações. Imagine que, ao invés de deixar o comentário te invadir, você observe com distanciamento. Apenas reconheça que foi algo que aconteceu, mas não dê permissão para que essa energia negativa se instale na sua mente. Assim, você retoma o controle. Lembre-se, você não tem que aceitar tudo o que te é oferecido. E se você não aceitar o veneno, ele não te afeta. Agora, pense em todas as vezes em que você se sentiu perturbado por algo que alguém disse. Como você reagiu? Quanto tempo você passou se remoendo por palavras que, na verdade, não tinham poder sobre você, a não ser o poder que você deu a elas? A próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras, lembre-se, você tem o controle sobre o que entra na sua mente. Seja seletivo com os pensamentos que você permite habitar seu interior. A paz interior não é só sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre como você escolhe lidar com as influências externas. Você pode até ouvir palavras duras, críticas, provocações, mas a escolha de deixá-las entrar ou não é exclusivamente sua. Ao observar, mas não absorver, você preserva sua energia e sua paz. E quando você se torna mestre disso, nada e ninguém tem o poder de roubar sua tranquilidade. Já parou para pensar como muitas discussões começam com algo tão pequeno, mas rapidamente se transformam em batalhas de egos? Um comentário discordante aqui, uma opinião contrária ali, e de repente você está envolvido em uma discussão acalorada. A pergunta que fica é: vale mesmo a pena? Você já se pegou preso em uma disputa que, no final, não levou a lugar algum, só gerou frustração e desgaste? E se eu te dissesse que o maior poder que você pode ter, às vezes, é simplesmente escolher o silêncio? Aqui está o dilema. Sempre que alguém nos provoca ou desafia, surge uma vontade quase irresistível de provar que estamos certos. O ego entra em ação e diz: eu preciso mostrar que estou certo, nem que para isso eu precise vencer essa pessoa. Mas como nos ensina Marco Aurélio, evite disputas fúteis, pois elas desviam sua alma do caminho. Isso nos leva a uma questão importante. O que você realmente ganha ao vencer uma discussão? No fim das contas, a vitória pode ser vazia, enquanto o desgaste emocional que ela causa é real.
Imaginemos a história de Ana, uma profissional dedicada que, em uma reunião, teve sua ideia questionada por um colega. Inicialmente, ela quis responder à altura, argumentando com todos os dados e fatos que tinha em mãos. Mas, ao se dar conta de que a discussão estava se tornando uma batalha de egos, ela se perguntou: se eu ganhar essa discussão, o que eu realmente ganho? Ela percebeu que, ao vencer, ganharia apenas o direito de ter sua ideia validada, mas perderia algo muito mais importante: a sua paz. Então, em vez de continuar a disputa, ela escolheu o silêncio. Ela sabia que sua paz não valeria a pena ser trocada por uma vitória vazia. Marco Aurélio, em suas meditações, nos aconselha a questionar sempre: se eu ganhar essa discussão, o que realmente ganharei? A resposta, muitas vezes, é nada além de desgaste. O verdadeiro poder não está em sempre ser reconhecido como certo, mas em escolher quando vale a pena discutir e quando o melhor é simplesmente se retirar. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Lembre-se, você não é obrigado a disputar cada provocação que a vida lhe oferece. Ao invés de entrar em uma disputa que vai consumir sua energia e deixar você emocionalmente drenado, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso dessa vitória? Escolher o silêncio não é perder a batalha, é ter a inteligência de reconhecer onde seu tempo e sua energia devem ser investidos. Você não perde sua força ao se retirar, ao contrário, você preserva a sua paz. Agora, pense nas discussões que você já teve e que, no final, não levaram a nada além de frustração. Qual foi o impacto real de defender sua posição? Você saiu vencedor ou apenas cansado? A próxima vez que alguém tentar te provocar ou te desafiar, pense se vale mesmo a pena gastar sua energia em algo que não vai te agregar. O verdadeiro poder está em saber quando se calar. Em um mundo onde as disputas são constantes, a verdadeira força não está em sempre sair vitorioso, mas em escolher sabiamente suas batalhas. Não permita que sua paz seja arruinada por uma disputa fútil. Escolha o silêncio, preserve sua energia e siga seu caminho com serenidade. Lembre-se, sua paz é mais valiosa do que qualquer vitória obtida em uma discussão sem fim. Já se pegou em um momento em que uma crítica ou uma situação difícil mexeu profundamente com você? A sensação de injustiça, a raiva e o desconforto são inevitáveis. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, o que realmente nos machuca não é o que acontece, mas como decidimos interpretar o que acontece? Como isso soa para você? A verdadeira transformação começa quando aprendemos a reescrever o pensamento e não a situação. Imagine que você recebeu uma crítica dura sobre um trabalho que fez com tanto empenho. A primeira reação pode ser sentir-se atacado, injustiçado, até se sentir inferior. Mas aqui entra a sabedoria estoica, que nos ensina que somos mais feridos pela nossa interpretação dos fatos do que pelos fatos em si. A crítica, por exemplo, é apenas uma palavra. O que realmente dói é o significado que você atribui a ela. E aqui está o segredo. Você pode mudar esse significado. Em vez de ver a crítica como um ataque, você pode escolher vê-la como uma oportunidade de crescimento. Mas a mudança começa com a forma como você a interpreta. Vamos ver a história de Lucas, um escritor que recentemente teve um livro seu criticado por um famoso crítico literário. O crítico disse que o trabalho de Lucas estava cheio de falhas e que ele deveria tentar novamente de forma mais profissional. A princípio, Lucas ficou arrasado, sentiu que seu esforço tinha sido desvalorizado. Mas, ao se lembrar dos ensinamentos de Sêneca, ele se fez uma pergunta crucial: essa crítica realmente define quem eu sou ou revela a visão limitada de quem a fez? Ele percebeu que o crítico não estava atacando sua identidade, mas apenas oferecendo sua visão de algo que poderia ser melhorado. Lucas, então, reescreveu o significado da crítica. Ao invés de ver a falha, viu uma oportunidade de aprimorar seu trabalho e crescer como escritor. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que somos mais feridos pela nossa interpretação dos fatos do que pelos fatos em si. O que isso significa para você? Simplesmente que você tem o poder de escolher como reagir às situações. Uma crítica não precisa ser um ataque à sua autoestima. Ao invés disso,
ela pode ser uma chave para o seu aperfeiçoamento. Quando você muda a forma como vê as situações, você também muda a forma como elas te afetam. Veja, a crítica não define quem você é, mas sim como você escolhe reagir a ela. Imagine que, ao invés de se fechar na raiva e na frustração, você olhasse para ela como uma oportunidade de aprendizado. Se você reescrever o pensamento, a situação se torna uma chance de evolução e não um obstáculo. Você controla a narrativa da sua vida e, a partir do momento em que toma as rédeas dessa narrativa, a situação perde o poder de te afetar negativamente. Agora, pare e pense nas críticas que você já recebeu. Como você reagiu a elas? Elas te definiram ou você as usou como trampolim para algo maior? Lembre-se, a próxima vez que alguém te criticar, você tem o poder de mudar a maneira como interpreta as palavras. A crítica é apenas um som no ar. O que realmente dói é o significado que você dá a ela. Então, da próxima vez, reescreva o pensamento, não a situação. A verdadeira sabedoria não está em tentar mudar os outros ou as situações, mas em como escolhemos reagir a elas. Reescrever o pensamento é a chave para tomar o controle de nossa paz interior. Em vez de reagir com raiva ou dor, transforme a crítica em combustível para o crescimento. Ao fazer isso, você não será mais uma vítima das palavras alheias, mas o autor da sua própria história. Você já se sentiu profundamente decepcionado porque alguém não reagiu da mesma maneira que você esperava? Talvez tenha sido uma falta de consideração, uma promessa quebrada ou até uma atitude egoísta. Você se deu ao máximo, esperava ser tratado com o mesmo respeito e carinho, mas a resposta que recebeu foi bem diferente daquilo que você estava disposto a dar. Agora pense, quantas vezes você se frustrou esperando que os outros agissem como você? E se, ao invés de se decepcionar, você pudesse simplesmente aceitar que cada pessoa age conforme seu próprio nível de consciência? A frustração nasce do fato de que, muitas vezes, esperamos que os outros ajam exatamente como agimos. Você é leal, justo, atencioso e, inconscientemente, espera que o mundo se comporte da mesma forma. Mas a realidade é que cada pessoa tem uma visão de mundo única, que é moldada pelas suas experiências, emoções e limitações. Como nos ensina Marco Aurélio, espere que os homens ajam como são, e não como você gostaria que fossem. Se você deseja respeito, espere que ele venha de quem tem a capacidade de oferecê-lo, mas não espere que ele seja dado por todos. Vamos imaginar a história de Clara, que sempre foi uma pessoa extremamente generosa com seus amigos. Sempre se preocupou em dar apoio nos momentos difíceis, oferecendo seu tempo e carinho sem esperar nada em troca. Porém, quando ela precisou de ajuda, alguns dos amigos a quem ela mais havia dedicado atenção simplesmente não estavam disponíveis. Clara se sentiu profundamente magoada e a frustração tomou conta dela. Ela não entendeu por que as pessoas com quem se preocupava não faziam o mesmo por ela. Depois de refletir sobre os ensinamentos de Marco Aurélio, Clara percebeu que não estava sendo justa com os outros. Ela estava esperando que eles agissem conforme os seus próprios padrões de generosidade, mas esquecendo que cada pessoa tem suas próprias prioridades, limitações e formas de ver o mundo. A lição que Clara aprendeu foi que, embora ela devesse continuar sendo ela mesma, ela não deveria esperar que os outros agissem da mesma forma, sem antes compreender suas diferenças. Marco Aurélio nos lembra que esperar que os homens ajam como você gostaria que fossem é uma receita para a frustração. Cada pessoa age conforme seu nível de consciência, e ao aceitarmos essa realidade, deixamos de carregar o peso da expectativa. A verdadeira sabedoria está em não esperar dos outros o que você está disposto a oferecer, mas sim entender que, muitas vezes, a falta de reciprocidade não é sobre você, mas sobre o limite ou a perspectiva do outro. Imagine, por um momento, que você liberasse todas as expectativas que tem sobre os outros. Se você não esperasse mais que as pessoas agissem como você, a decepção diminuiria. Você se sentiria mais leve, pois entenderia que o que os outros fazem não é um reflexo de quem você é, mas apenas o reflexo do que eles têm para oferecer naquele momento. Isso não significa que você deva abandonar suas qualidades, mas que não deve se cobrar
por algo que não pode controlar. Agora pense, quantas vezes você se decepcionou por esperar que os outros agissem da mesma maneira que você? Como isso afetou suas relações e sua paz interior? O que aconteceria se você se libertasse da necessidade de controlar as ações dos outros? Quando você aceita a natureza dos outros como ela é, você se protege da frustração e da ansiedade. A lição aqui é clara. Não é sua responsabilidade moldar as atitudes dos outros, nem é justo esperar que eles ajam da mesma forma que você. Ao aceitar as pessoas como elas são, com suas limitações e falhas, você preserva sua paz e evita decepções desnecessárias. A liberdade vem de entender que você não pode controlar as reações dos outros, mas pode controlar como você se sente em relação a elas. Quando você libera as expectativas, abre espaço para relações mais sinceras e para um maior autoconhecimento. Já percebeu como em momentos de raiva ou frustração, seu corpo reage antes da sua mente? Os ombros ficam tensos, as mãos se fecham, o maxilar se trava e você sente uma energia que parece te preparar para a batalha. Mas aqui está o ponto. A raiva, a irritação e o desconforto não são apenas emoções que surgem na mente. Eles começam fisicamente, em cada célula do seu corpo. Agora, imagine que você tem o poder de interromper esse processo, antes mesmo de ele se transformar em uma explosão emocional. E se eu te dissesse que, para controlar suas emoções, você precisa primeiro controlar o seu corpo? O que os filósofos estoicos nos ensinam é que a fúria é física antes de ser emocional. Epicteto dizia: primeiro controle suas reações visíveis, depois controle seus pensamentos. Isso significa que, ao perceber os sinais físicos da raiva, os ombros tensos, as mãos fechadas, o maxilar travado, você tem uma oportunidade de interromper o ciclo antes que ele se complete. O corpo, ao contrário do que pensamos, não é apenas uma reação passiva às emoções. Ele é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para controlar a mente. Imagine a história de Pedro, que ao longo dos anos sempre teve dificuldade em lidar com críticas. No trabalho, toda vez que recebia um feedback negativo, seu corpo reagia de forma imediata. Ele ficava tenso, seu rosto se fechava e ele sentia uma raiva crescente. Em uma dessas situações, Pedro lembrou-se dos ensinamentos de Epicteto e fez algo diferente. Antes de deixar a raiva tomar conta de sua mente, ele se concentrou em relaxar os ombros, soltar o maxilar e respirar profundamente. Aos poucos, ele percebeu que ao controlar essas reações físicas, sua mente se acalmava também. A raiva não desapareceu completamente, mas ao respirar e relaxar, ele teve controle sobre ela e não deixou que ela o dominasse. O corpo é o termômetro das nossas emoções, e Epicteto sabia disso. Primeiro, controle suas reações visíveis, depois controle seus pensamentos. O poder de dominar o corpo é a chave para dominar a mente. Na prática, isso significa que, ao sentir a raiva surgindo, você pode usar o corpo como um ponto de controle. Relaxar os ombros, soltar o maxilar, fazer uma respiração profunda. Esses simples passos interrompem a escalada emocional, permitindo que você tome as rédeas da situação. O controle do corpo envia uma mensagem poderosa para a sua mente. Eu estou no comando, não a raiva. Veja, a raiva não começa como uma emoção, ela começa como uma reação física. E se você puder tomar o controle do corpo antes que ele se entregue à tensão, você poderá controlar a mente. Isso significa que, ao invés de ser refém da raiva, você pode se tornar o mestre de suas emoções. A verdadeira força está em não deixar que o corpo governe suas reações, mas usar o corpo como uma ferramenta para acalmar a mente. Agora, pense nas últimas vezes que você se sentiu irritado ou com raiva. Como o seu corpo reagiu primeiro? Você sentiu aquela tensão antes de sentir a emoção? O que aconteceria se, na próxima vez que essa sensação surgisse, você tomasse um momento para respirar e relaxar? Como isso mudaria a sua reação? Controlar o corpo não é apenas sobre dominar os sinais físicos, é sobre recuperar o controle da sua mente. A verdadeira força não está em ser imune às emoções, mas em saber como agir quando elas surgem. Controlar seu corpo é a chave para dominar sua mente.
Ao fazer isso, você interrompe o ciclo automático de raiva e se reconecta com sua paz interior. Lembre-se, a calma começa no corpo. Quando você controla o corpo, você controla as emoções e, por consequência, a sua paz. Você já se pegou insistindo em algo ou alguém que só te faz mal, mesmo sabendo que isso te desequilibra? Talvez seja um ambiente tóxico, um relacionamento desgastante ou até uma conversa constante que te arrasta para baixo. O que acontece é que muitas vezes, por hábito ou até por lealdade, insistimos em permanecer nesses lugares ou com essas pessoas, mesmo que nosso interior esteja gritando para sair. E se eu te dissesse que você não precisa se submeter a essas situações? E mais, que ao se afastar do que não fortalece sua alma, você está protegendo sua paz e sua saúde mental? A verdade é que, muitas vezes, pensamos que devemos aguentar tudo, que é nossa responsabilidade consertar ou mudar o que está errado ao nosso redor. Mas, como Epicteto nos ensina, afaste-se do que não fortalece sua alma. Você não é obrigado a se submeter a ambientes ou pessoas que drenam sua energia e paz. Ao continuar nesses ambientes, você acaba se tornando cúmplice da sua própria perda de equilíbrio. Imagine a história de Paula, uma mulher dedicada ao seu trabalho, mas que vivia em um ambiente extremamente competitivo e tóxico. Todos ao seu redor estavam sempre buscando se sobressair, colocando os outros para baixo, criando uma constante pressão emocional. Paula sentia uma enorme frustração, mas se sentia obrigada a continuar ali, acreditando que fazer parte daquele ambiente era essencial para seu crescimento profissional. Um dia, depois de mais uma semana de estresse e tensão, ela lembrou-se dos ensinamentos de Epicteto. Ela percebeu que não poderia continuar naquele lugar e preservar sua paz mental. Sem rancor, mas com um grande alívio, Paula decidiu procurar uma nova oportunidade em um ambiente mais saudável. Ao fazer isso, ela não apenas encontrou um trabalho mais equilibrado, mas também reconectou-se com a paz que havia perdido. A sabedoria estoica nos diz que afaste-se do que não fortalece sua alma. E isso não se aplica apenas ao trabalho, mas também aos relacionamentos e ambientes sociais. Se algo ou alguém está constantemente colocando sua paz em risco, não é um sinal de fraqueza se afastar. É um sinal de força. Você não é obrigado a viver em ambientes que te desgastam, a permanecer em situações que te desequilibram. Ao se afastar de tudo isso, você está se respeitando e colocando sua saúde mental em primeiro lugar. Imagine que, ao invés de continuar em um ambiente tóxico ou em uma relação desgastante, você decidisse simplesmente se afastar, não com raiva ou ressentimento, mas com a serenidade de quem sabe que, ao se proteger, está fazendo o melhor para si mesmo. O simples ato de se afastar é, na verdade, uma forma de se honrar e proteger o que é mais valioso, sua paz interior. Agora, pense, há algo ou alguém em sua vida que está desequilibrando sua paz? Qual ambiente ou relacionamento você continua alimentando, mesmo sabendo que ele só te arrasta para baixo? Como você se sentiria se decidisse se afastar disso de forma respeitosa, mas firme? O primeiro passo é reconhecer o que te desequilibra e tomar a decisão de se proteger. A verdadeira sabedoria está em saber quando se afastar do que não fortalece sua alma. Não se trata de fugir, mas de proteger o que é mais valioso, sua paz e seu bem-estar. Quando você escolhe se afastar de ambientes e pessoas tóxicas, está fazendo uma escolha consciente de viver em equilíbrio. A paz não vem de fora, ela começa dentro de você. E para cultivá-la, você precisa se afastar do que te desequilibra e dar espaço para aquilo que realmente te fortalece. Parabéns por ter chegado até aqui. Você demonstrou um grande compromisso com o seu crescimento pessoal e com o desenvolvimento da sua mente. Buscar sabedoria e melhorar a si mesmo é uma jornada contínua, e é incrível ver que você está trilhando esse caminho. Agora quero saber de você. Qual das atitudes que falamos hoje mais ressoou com você? Deixe um comentário aqui embaixo e, se não souber o que escrever, comente apenas gratidão. Assim, sabemos quem ficou até o final e está com a gente nessa jornada de transformação. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal
para continuar recebendo conteúdos edificantes e reflexões profundas. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo mais vídeos como esse. E para expandir ainda mais o seu conhecimento, deixamos aqui 2 vídeos recomendados. Eles vão te proporcionar mais aprendizados que, com certeza, farão a diferença na sua vida. Clique para assistir e continue nessa jornada de crescimento.